Pessoal, boa noite. Meu nome é Joeli Gonçalves. Estou aqui para gravar um vídeo sobre ligações iônicas. Vídeo esse que vem atender às exigências do componente curricular Química Geral, sob a responsabilidade do docente professor Vinícius Santos da Silva. Esse vídeo é para a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do curso de licenciatura em Física, terceiro semestre. Conceituação científica. Definição formal do modelo. A ligação iônica é definida pela atração eletrostática não direcional entre íons de cargas opostas, cátions e ânions, resultante da transferência de elétrons de um elemento de baixa energia de ionização para um de alta afinidade eletrônica. A natureza eletrostática puramente colúbica, a formação de arranjos tridimensionais, rede, e diferença eletronegatividade expressiva. A ligação iônica ocorre pela transferência de elétrons de um metal para um não metal. No caso do NaCl, o sódio perde um elétron e forma o cátion. O cátion é positivo, o Na, enquanto o cloro ganha esse elétron e forma o ânion negativo, o Cl. A alteração de eletrostática entre eles íons de cargas opostas organiza-se a ligação iônica de rede cristalina do composto. Coloquei aqui do lado um esquema onde podemos evidenciar isso. O metal doa elétrons ao não metal, recebe elétrons, formando-se o íons de cargas opostas. A alteração entre eles gera a ligação iônica. Perceba aqui que o Na vai doar elétrons, o Na vai doar elétrons para o Cl, quando assim a ligação iônica. Estrutura eletrônica e estabilidade. A estrutura eletrônica e a estabilidade, temos a regra do octeto, busca pela configuração isotérmica a um gás nobre, NSZ ou NP, minimizando a energia potencial do sistema através do preenchimento de órbita de valência externa. Temos também o símbolo de Lewis, representação gráfica simplificada dos elétrons de valência de um átomo, que permite ilustrar de maneira qualitativa o fluxo e a proporção de transferência eletrônica. E a eletrovalência, o mapeamento qualitativo do número de elétrons que um átomo perde ou ganha para atingir a estabilidade eletrônica, determinando assim a sua carga iônica formal final. Fundamentação termodinâmica. Por que a transferência de elétrons ocorre se a ionização é endotérmica? Olha, a ionização é endotérmica, pois o átomo precisa absorver energia para perder elétrons. Porém, a transferência de elétrons acontece porque a energia é liberada quando o outro átomo recebe esses elétrons e quando os íons formam a rede cristalina e é maior que a energia absorvida. Assim, o processo total libera energia e forma um composto iônico estável. Então, é por isso que isso acontece. Energia reticular. A energia reticular, também conhecida como energia de rede ou energia de retículo cristalino, a energia reticular representa a variação de energia interna na formação de um mol de cristal iônico sólido a partir de seus íons gasosos isolados. É o motor da termodinâmica que estabiliza o composto sólido. Essa formulazinha aqui ela é derivada da lei de Coulomb, lá em eletrostática, principalmente na física, vocês veem isso a todo momento, onde a energia é necessária para separar um mol de íons de sólido iônico e íons gasosos. Depende da magnitude das cargas, dos tamanhos dos íons. Essa fórmula aqui ela evidencia isso, onde K é uma constante e Q1 e Q2 são as cargas de cátion e ânions.
nas partículas, e ela é dada em Coulomb. E a distância entre os íons, essa distância de separação entre os íons catiânios, é dada pelo esse Dzinho aqui. E o que eu quero dizer com isso? Ela é diretamente proporcional às cargas dos íons, inversamente proporcional à distância entre eles. O ciclo de Bohr é o ciclo de aplicação de lei de Hertz para determinar a entalpia particular de que não pode se medir diretamente. A sublimação, a dissociação, a ionização e a afinidade do retículo. Olha, perceba aí que são 5. Eu tenho 3 aqui que a setinha está subindo e 2 que a setinha está descendo. Vamos lá. A sublimação. O metal sólido, transferência em gás, gasta energia. Então, a primeira aqui ela gasta energia, sublimação. A dissociação. As moléculas do ametal gasoso, exemplos, o cloro, quebrando em átomos isolados, gasta energia também. O segundo aqui também é dissociação, ela gasta energia também, as moléculas do cloro, por exemplo. E o terceiro, a ionização, o cântio retira-se um elétron do metal para transformá-lo em um íon positivo, gasta energia também. O quarto, afinidade eletrônica, ânion. O ametal recebe esses elétrons e transformando-se em um íon negativo, libera energia. O quarto aqui, ele libera energia. E o quinto, a formação do retículo. O retículo, os íons positivos e negativos gasosos finalmente se unem para formar o cristal sólido e libera muita energia. Eu venho aqui do lado onde vocês podem evidenciar esse esquema que foi falado aqui. O retículo cristalino. O retículo cristalino ele é diferente do sistema molecular isolado. As substâncias iônicas se organizam em agregados ordenados e tridimensionais conhecidos como sistema cristalino. Fatores geométricos. O número de coordenadas define o total de íons de sinais opostos que envolvem uma dada esfera central sem sobreposição. A razão de raios R dividido por R, parâmetro geométrico essencial que determina a coordenação mais estável e o tipo de célula unitária. A estrutura em 3D, os íons se organizam em uma rede gigante e os respectivas e superordenadas. Números de coordenação. A quantidade de íons vizinhos de cargas opostas que cerca cada íon. A razão dos raios. A relação entre também cátions e ânion. Determina a geometria e o encaixe perfeito do cristal. Eu percebo aqui que aqui temos uma imagem onde podemos perceber o que foi falado. Propriedade e estabilidade térmica. Alta temperatura de transição de fase, a quebra de arranjo cristalino exige grande aporte de energia devido à rigidez e à magnitude das forças coulombicanas. Baixa volatilidade. Substância com esse tipo de ligação exibe pressões de vapor praticamente nulas em temperatura ambiente. Ou seja, em temperatura ambiente, que vai estar próximo de 30 graus ou mais ou menos, dependendo da região, não vai acontecer praticamente nada, porque olha que ele precisa aqui de 801 graus para sofrer alguma alteração. Então, nessa temperatura ambiente, não vai acontecer nada com ele. Por que não acontece nada? Ele é muito resistente ao calor, o composto iônicos tem pontos de fusão altíssimo. Por exemplo, o sal derrete a 801 graus, porque quebra a alteração entre os íons e exige muita energia.
e não evapora facilmente, a baixa volatilidade. Os íons estão tão presos uns aos outros que a substância permanece firmemente no estado sólido e rígido. Propriedade, fragilidade, clivagem. Cristais de ligações iônicas são caracterizados por sua elevada rigidez, aliada a uma acentuada fragilidade mecânica. Sofre uma força de cicilhamento externo, ocorre deslocamento dos planos atômicos vizinhos. Este último movimento aproxima íons de mesma carga eletrostática, culminando em uma repulsão mútua e violenta que divide o cristal ao longo de superfícies lisas bem definidas, planos de clivagem. Condutividade e mobilidades. Estado físico do composto, condutividade eletrótica, justificativa física e química. O sólido, estado sólido, isolante, fase fundida ou líquido, excelente condutor, solução aquosa, excelente condutor também. O que é que acontece aqui? No estado sólido, ele é isolante. Ele não muda, não conduz porque os íons estão presos e fixos a uma rede rígida. Já no estado líquido, ele derrete, excelente condutor. O calor destrói a rede rígida, liberando os íons para se movimentarem. E na solução aquosa, dissolvida principalmente em água, né? A água separa os íons, deixando-os livres para se movimentarem na solução. A diferença entre os modelos: modelo iônico, covalente e metálico. Atração de cargas pontuais localizada em rede infinita, gerador de sólidos, quebradiço e refratários. Essa é a iônica. A covalente, compartilhamento localizado de nuvens eletrônicas, produção de geometrias moleculares discreta. O VSER, VSEPR. Metálica, deslocalização extrema, mar de elétrons, permite a flexibilidade e condução elétrica, gerando metabilidade sólida. Ou seja, o metal é um excelente condutor, então ele tem um mar de elétrons livre aqui, então ele consegue ser um bom condutor. A iônica, alteração entre as cargas opostas, forma redes gigantes em 3D de sólido, duro e quebradiço. Covalente, compartilhamento de elétrons, tem direção definida forte e forma metálica e sólida. E a metálica, mar de elétrons livre, por ser um excelente condutor, dá aos metais flexibilidade e alta condução térmica elétrica. Aqui está as referências. Esse foi o meu vídeo. Espero que goste. Tchau, tchau e até uma próxima.